Você que está vendo. Olá, boa noite a todos. Estão dando sequência ao ciclo de palestras em biogeografia e a pós-graduação, na disciplina especificamente de conhecimentos locais e práticas e políticas de natureza. Nós, então, é com honra que gostaríamos de convidar o professor Maximilian Ferreira Clarindo para falar um pouco a respeito da sua tese, sua pesquisa, acerca das benzedeiras da região dos Campos Gerais, Ponta Grossa, né, na área urbana também de Ponta Grossa. Então, de forma que a gente está presente hoje, então, com a turma de pós-graduação e também com a turma de graduação de licenciatura em Geografia, né, que está aqui presente. Então, boa noite, pessoal. Então, nesse sentido, a gente gostaria de agradecer imensamente ao professor. Max, eu acho que você deveria sentar na mesa para aparecer agora. Isso. Doutor, ele é formado em Geografia, licenciatura em Geografia, fez mestrado em Gestão do Território, abordando a questão das benzedeiras rurais na região dos Campos Gerais, principalmente em Itaiapoca, e depois ele fez um doutorado para discutir a questão, né, da representação dessas benzedeiras no espaço urbano da cidade de Ponta Grossa. Nesse sentido, é com muita honra que gostaríamos de agradecer, então, a presença do professor Maximilian, e é sempre muito bom contar com a sua valiosa compreensão a respeito do fenômeno da saúde e da medicina popular. Nesse sentido, professor Max, gostaríamos de convidar, então, a uma breve apresentação, né, do seu currículo, além do que eu falei, evidentemente, e aí sim nos deleitaríamos com a sua apresentação. Okay? Muito obrigado. Max, eu acho que o seu microfone está fechado. Então, novamente, boa noite a todos, né? Eu entrando aqui na UEPG hoje me deu uma nostalgia, né? De estacionar o carro ali e voltar. Eu me formei em 2012, em licenciatura em Geografia. Em 2013 para 2014 eu fiz o mestrado com orientação do Nicolas. E em 2015 até 2019 eu fiz o doutorado. Então, eu emendei 10 anos estudando sem parar. Obviamente que é muito cansativo, né? Tem um custo até agora, né? Mas eu sei o que vocês estão passando aí, mas o pessoal que estuda à noite trabalha durante o dia, é bem cansativo. Eu trouxe um pouquinho da minha trajetória acadêmica aqui. Então, eu sou geógrafo, né? O pessoal fala que quem é licenciado em geografia não é geógrafo, só os bacharéis são, né? É uma discussão eterna, né? Não sei se tem isso ainda. Mas, enfim, eu me considero um geógrafo. Lá atrás, em 2012, eu fiz o meu TCC, eu pesquisei a questão da segurança alimentar numa comunidade periférica aqui de Ponta Grossa, né? E é curioso, né, que agora esse tema da segurança alimentar voltou a nos incomodar, infelizmente, né? O preço de tudo subiu, a fome voltou, e inclusive voltou também a minha vontade de pesquisar mais sobre a questão da segurança alimentar, por conta da minha trajetória sobre outro aspecto, né? Aí o meu mestrado eu fui orientando do Nicolas, a gente pesquisou uma comunidade quilombola que fica na divisa rural entre os municípios de Ponta Grossa e Campo Largo, comunidade de Palmital dos Pretos, né? E a gente encontrou algumas benzedeiras lá e um benzedor também. Então ali uma trajetória assim
fantástica, né? Mais do que a dissertação, o caminhar até chegar nela é o que vale, né? Foi muito bacana conviver com aquelas pessoas. Inclusive, a gente tem saudade de voltar lá, né? Pelas nossas aventuras em campo. Foi um período bem feliz da minha trajetória acadêmica. Aí eu voltei, depois do mestrado, a pesquisar as benzedeiras, mas aí no recorte urbano aqui de Ponta Grossa, né? Então, eu sou nascido e criado aqui em Ponta Grossa, não sei se todos vocês aqui são de Ponta Grossa também ou não. E aqui, curiosamente, ainda tinha benzedeiras em atuação, né? Então, o pessoal falava assim que é um saber que estava desaparecendo, e, na verdade, eu fiz uma sondagem preliminar na tese e descobri que não, né? Que tinha várias benzedeiras em atuação. E eu mergulhei de cabeça tentar compreender um pouco do que essas mulheres, né? Aqui a maior parte de mulheres fazem. Quando eu era pequenininho, até ontem eu fui jantar na casa da minha mãe, ela falou que eu perdi o medo de andar depois que ela me levou numa benzedeira, né? Então são coisas assim enigmáticas e que eu trouxe para minha tese sobre um viés geográfico, né? Depois a gente vai tratar um pouco disso. Esporadicamente eu produzo alguns ensaios relacionados com a segurança pública e direitos humanos, assim, mas muito de vez em quando, assim, um capítulo ali, um artigo aqui, outro ali, assim, mas o meu foco mesmo é mais na questão dos saberes tradicionais. Então, só para nós iniciarmos a nossa conversa aqui, sabendo que vocês estão cansados numa quinta-feira à noite, eu preparei um negócio que não ficasse tão pesado, vocês podem intervir, inclusive, é bom que eu faça, né, para que a gente não fique um monólogo. Eu penso assim, qual é o mundo que nós vivemos? Eu queria provocar isso em vocês, né? Qual é o mundo que nós vivemos hoje? E qual é o mundo que os outros vivem? Se a resposta de vocês for assim, eu vivo num mundo, mas tem pessoas que vivem outros mundos, né? Aí a gente já mata a terceira pergunta que eu coloquei ali. Aliás, a quarta pergunta, né? Existe apenas um mundo? Existe só uma única forma de habitar esse planeta? Ou existem várias, né? A modernidade, hoje todos nós somos modernos, né? A parafernália que o Nicolas instalou aqui para nos transmitir com o computador chique dele, né? Essa modernidade, ela apagou antigas formas de pensar a vida. Essas são umas inquietações que me levaram a produzir minha tese de doutorado, né? Então, existe algo chamado a teoria da modernização, que ela pregava assim, que ao final da história, todos nós seríamos racionais, ricos e felizes, né? Eu não sei se nós somos todos racionais, ricos e felizes, né? E a teoria da modernização, né, inaugurou para muitos teóricos e elites mundiais um período de certeza debaixo da premissa dos benefícios do capital, da ciência e da tecnologia. Então, essa tríade, ela rogou para si o direito de mandar no mundo, né? O capital conduz todas as relações, inclusive as relações interpessoais, a ciência como um ponto de chegada do conhecimento humano, né? Tudo o que não fosse científico eu ignorava, e nós devemos ser absolutamente tecnológicos, né? Hoje eu comentava com um colega de trabalho que o WhatsApp, né, ele tem um benefício, mas ele também tem um malefício, né? Ele prendeu nós a um modo de vida que eu não sei se nós estávamos preparados para esse modo de vida, né? Só que, curiosamente, eu trouxe uma citação do Arthur Escobar, que é um pensador aqui da América Latina, colombiano, se eu não me engano. Ele fala assim que quem deveria se beneficiar dessa tríade de ser rico, feliz e racional, que seriam os países periféricos, aqueles que mais precisam, né, os africanos, o sul global, de um modo geral, acabou sendo contraditoriamente excluído, né? Então, por mais que hoje nós tenhamos aqui uma condição razoável até de acesso a essa modernidade, nós estamos muito longe ainda do que o norte global e o velho mundo produz, né? Em termos de tecnologia, em termos de acesso à ciência e a essa modernidade. Então, a teoria da modernização, eu acredito que ela precisa ser questionada, e foi também um dos eixos da minha tese. Relacionando com a geografia, né, ao longo da trajetória da geografia, vocês aprenderam lá, pessoal da graduação aqui, a questão, introdução
conhecimento geográfico tem essa disciplina ainda, né? Tem ou não? ICG? ICG? Ah, mudou o nome. A geografia ela vem se firmando como uma ciência plural. Há quem questione essa pluralidade da geografia, falando que não, nós não somos plurais, nós temos um objeto, um núcleo rígido, né? Eu, particularmente, defendo a ideia de que a geografia é uma ciência plural, né? Talvez vocês podem, evidentemente, questionar isso, né? Mas eu penso que a geografia é plural, a gente dá conta de pensar várias coisas a partir da geografia, né? E ao longo da trajetória da geografia, eu observei também uma hierarquia de conceitos e temas, assim, a gente observa, né, na geografia. Tem horas que o conceito de paisagem está em voga, tem alguns momentos o conceito de território, mas em síntese, esses conceitos eles não se sobrepõem aos outros, né? Eles nunca deixam de existir, eles apenas, a comunidade acadêmica vai dando maior visibilidade, né? E é interessante que isso acompanha, ali eu trouxe 3 autores, né, que falam de formas diferentes, praticamente tem a mesma abordagem, né? A proliferação dos híbridos, né, do Bruno Latour, geógrafo francês. Vou tentar fechar aqui. Não aparece o mouse aqui. Aí o Bauman, da modernidade líquida, né? E o Arthur Escobar também, que fala dos pluriversos, dos muitos mundos que existem. E a geografia, ela acompanha esses pluriversos, acompanha a modernidade líquida, e esses conceitos e temas da geografia, de certa forma, acompanham também essa mudança social, digamos assim, né? E eu penso também que nós deveríamos superar as ontologias dualistas, né, a partir da geografia. Humano, não humano, a natureza, a cultura, nós e eles, né? E eu penso uma geografia, dentro da minha tese, como uma ciência nodal, né? De nó mesmo, que ela une vários outros segmentos da ciência, nela ela encerra em si uma competência ímpar de agrupar vários outros conhecimentos, né? E, sobretudo, eu coloquei até em negrito ali, a abertura dos muros acadêmicos para outros saberes, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente está no meio universitário, mas não pode se colocar num degrau elevado, né? Aí eu penso que algumas vertentes dentro dessa geografia nodal são pouco exploradas, né? Há geógrafos que falam que a geografia discute território, espaço urbano, paisagem, região, mas falta algo para a geografia que é entrar dentro da casa das pessoas, né? Ela não entrou dentro da casa das pessoas, ela não se debruçou sobre cada um de nós aqui que tem uma trajetória, um rito ordinário, enfim. E o Nicolas me presenteou aí com o conhecimento do geógrafo francês Guy de Mel, um livro de 2014. Ele fala dessa decifrar essa geografia interior. E eu fui abduzido por essa vontade de decifrar a geografia interior, de entrar dentro da casa das pessoas e de levar uma geografia mais próxima da realidade de cada um dos seres humanos normais, né, do cotidiano, da vida nossa mesmo, né. Sobretudo porque, aí eu trouxe ali também outra citação do Arthur Escobar, nós estamos enfrentando problemas modernos que nós não temos soluções modernas suficientes para resolver. Então, se nós não temos soluções modernas suficientemente para resolver esses problemas, nós temos que pensar outras estratégias, né? Será que nós não temos nada que aprender com os quilombolas, com os ribeirinhos, com os povos indígenas, né? Eu acho que a gente tem que abrir um pouco mais os muros acadêmicos nesse sentido. Aí fui construindo a minha trajetória de pesquisa, né? Na época do Facebook, né, acho que eu não tenho mais a minha conta no Facebook, mas ele era tinha bastante usuários, acho que agora ele está perdendo um pouco até. Eu ficava acompanhando lá o pessoal naqueles grupos de venda, perguntando, principalmente mãe, né, que tinha filho, alguém conhece uma benzedeira e tal? E daí eu fiquei pensando, pô, uma benzedeira, daí nos comentários ali tinha um monte de gente falando assim,
eu conheço, mas a única verdade é Deus, você devia procurar Deus, não o benzedeiro. Então, tinha pessoas que indicavam as benzedeiras, tinha pessoas que contraindicavam, digamos assim, né? Aí acabou que eu falei, pô, eu tenho um problema de pesquisa interessante para enfrentar. Eu ficava sondando ali, eu fui às benzedeiras, conversa com outra ali, eu acabei encontrando 9 benzedeiras em Ponta Grossa. Tinha mais uma, na verdade, que eu não consegui entrevistar ela. E daí eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem algum benzedeiro aqui ou não? Conhece? Já foram atendidos por algum? Já? E o que vocês acham que isso tem a ver com ciência, né? É interessante pensar assim, que a nossa mentalidade em termos de ciência ela é um pouco fechada, né? Você pensa, quem que é o cientista hoje? Para começar, a visão do cientista, né? O cara do laboratório de jaleco branco com microscópio, né? Mas não, né? Não é por aí, né? E o que isso tem a ver com a geografia e por que pesquisar isso, né? Então, algumas coisas assim que a gente vai ver aqui ao longo da minha fala que constituíram meu problema de pesquisa, né? Nós começamos esse meu problema de pesquisa falando que a medicina popular ela se contrapõe em alguns momentos, e em alguns momentos também se une com a medicina erudita, né? Então, o conceito de saúde e doença ele é complexo. Estar doente para mim e para vocês, cada um de vocês vai ter uma visão de o que é estar doente e o que é estar saudável, né? Esses dias eu vi uma piadinha interessante, assim, que a mulher em trabalho de parto consegue compreender o que é um homem com febre, né? Então, tem uma diferença de percepção, inclusive de gênero, de dor, de estar doente, né? Para o cidadão urbano, estar doente é uma coisa, para quem mora no meio rural é outra, né? A gente via essa questão lá na comunidade quilombola, que eles tinham uma percepção de estar doente, às vezes até coletiva. Nos povos indígenas tem uma outra percepção de estar doente e estar saudável, né? Nem sempre é só a questão de não estar me doendo nada ou não ter doença nenhuma. Principalmente para os povos tradicionais, essa máxima não prospera, né? Então, eu fui atrás de tentar entender um pouco mais disso, mas como sendo cientista, né, contraditoriamente, questionando um pouco esse logocentrismo, esse poder da ciência, mas também tentando entender esses saberes populares. E a única forma assim, que eu entendi que seria pertinente seria, através de uma aliança entre diferentes formas de saberes, né? Não negando a trajetória científica, nós temos que reconhecer a evolução da ciência, mas também temos que entender as outras ciências, né? As outras ciências que não estão, de repente, no meio acadêmico. Então, eu fui atrás de uma abordagem em primeira pessoa desses conceitos, né? Tentando lá entrar dentro da casa das pessoas, né? E eu fui percebendo que a medicina moderna, ela operou uma ruptura com a sua própria história. Então, os médicos do passado, eles tinham um viés um pouco mais mágico-religioso, né? Em determinado momento, sobretudo ali por ocasião do iluminismo, né? A ciência foi deixando o seu passado para trás. E tudo aquilo que eu não podia ver, tocar, quantificar, eles simplesmente ignoravam. A partir do momento que o pessoal conseguiu colocar o ser humano dentro de uma máquina para testar, né? Tudo aquilo que eu não conseguia testar, eu acabei ignorando. Mas aquilo não deixou de existir, né? Aquela percepção ampliada de estar doente, que a máquina da medicina moderna não capta, ele não deixou de existir. Então, a gente foi construindo um projeto da minha tese no intuito de tentar entender um pouco essa questão que não deixou de existir e que está viva até hoje, né? Atestado pela presença das benzedeiras. E questionando também, ali eu trouxe um conceito do Michel Foucault, as sociedades disciplinares, né? Há quem diga que a gente sempre está amarrado a alguma instituição disciplinar, né? A gente nasce num hospital, depois você vai para a escola, aí você vai para o exército, cai no mercado de trabalho e teu destino final é o hospital, né? A sociedade vai te disciplinando para isso, mas nós temos outras formas de pensar na sociedade que não atreladas às instituições, né? Então, eu trouxe um pouco da ideia do Michel Foucault para a minha tese. E também, para questionar isso, eu me vali das ideias do Eduardo Vélez de Castro. O Eduardo Vélez de Castro, para mim, hoje é o intelectual brasileiro
o maior intelectual brasileiro vivo é ele, né? O Leonel fala que é a Marilena Chaui. Também, né? Mas eu gosto muito do Eduardo Vieira de Castro, antropólogo, respeitadíssimo em nível internacional, e tem um livro dele que é Inconstância da Alma Selvagem, que é interessantíssimo, que ele fala assim, os índios tupinambás, quando os jesuítas tentavam catequizar o índio, né? Falar assim, ó, você não pode ser antropofágico, você tem que seguir a moral da fé católica, né? O índio falava, ele aceitava, né? Aquela imposição dos jesuítas, mas ao mesmo tempo que ele aceitava, dali 5 minutos ele estava com os deuses dele, né? Com as crenças dele, ou seja, ele era inconstante, né? Então, por isso o nome do livro, Inconstância da Alma Selvagem, né? E isso, a presença das benzedeiras, esse saber popular em saúde, ele é uma instância, né? Por mais que as sociedades disciplinares venham e falem assim, se você estiver doente, você vai no médico, você vai no hospital. Há pessoas que falam, não, o meu filho não se cura com esse remédio de farmácia aqui. Esse daqui o médico não sabe que existe. Eu tenho que levar ele para uma benzedeira, né? Então, tem inclusive várias doenças aí que escapam o CID-10 lá, né? A Classificação Internacional de Doenças, que as benzedeiras é que tratam, né? Inclusive as bichas que o pessoal fala, né? Tem a tipificação médica lá, né? Eu não sei correto. Isso, tem. Mas as mães falam que o médico não dá conta de tratar e que tem que ser a benzedeira, que o médico que derruba a bicha e não pode ser no mês que... Tem que ser no mês que não tem R, na lua... Enfim, aí depois vocês dão uma olhada na minha tese lá e tem lá como essa explicação, né? Então, a gente percebe que nós temos aceitações e recusas não lineares ao longo da nossa formação histórica, né? Vocês têm a fé de vocês, individual, cada um tem aquilo que crê, ou alguém que não crê em nada também, né? E isso vai se incorporando e vai se metamorfoseando conforme o contexto que vocês estão inseridos, né? Então, eu li uma frase do François Laplatin, que ele fala que, em resumo, o pensamento científico, como o pensamento popular ou selvagem, escrevem ao longo da história narrativas de variações infinitas, ou seja, tal qual a geografia oscila os conceitos e temas, lá o pensamento científico e o pensamento popular vão se alternando, né? Aí eu tive que mergulhar um pouco para tentar compreender como que a medicina popular se estruturou no Brasil. Então, não precisa a gente pensar muito para entender que os índios já tinham um conhecimento avançado nesse sentido, embora ele não seja tão explorado do ponto de vista acadêmico, até pela dificuldade de encontrar material, né, para descrever o que os índios sabiam, os indígenas sabiam em termos de cuidados com saúde e doença, né. Mas ele fica mais forte um pouco no período colonial, porque Portugal tinha dificuldade de importar médicos para o nosso território, ninguém queria vir trabalhar no Brasil, o Brasil era pouco explorado, além da faixa litorânea, né? Então, os curandeiros na época eram bem procurados, né? E eles acabavam daí misturando os saberes dos indígenas, das pessoas que vieram ser escravizadas no Brasil, né? Coercitivamente, obviamente, e também um pouco da matriz da religião católica importada ali pelos portugueses. Então, todos esses elementos dessa tríade aí dos indígenas, africanos e dos portugueses, a gente encontra hoje, eu percebi na fala dos benzedeiros que ela está viva ainda, né? E a medicina popular, então, ela vem se consolidando no Brasil através de uma amálgama cosmo-mítico-religioso tradicional. Envolve mito, né? Envolve a cosmologia, a forma de vida dessas pessoas e a questão religiosa. Historicamente, todas as sociedades tinham uma forma de cuidar do corpo. Eu trouxe ali a reconstrução computadorizada do Otzi, né? O Otzi é um corpo mumificado que foi encontrado nos Alpes italianos no ano de 91. E o Otzi, ele tinha, pelo corpo dele, marcações de acupuntura. E acupuntura umas posições do corpo bem interessantes, assim, que hoje a acupuntura, a ciência médica entende que seriam para amenizar as dores e tal. Então,
atesta que, aliás, eles fizeram uma checagem no corpo do Otis e descobriram que o cadáver ali datava da idade do cobre. Então, há muito tempo se tem uma forma de cuidar do corpo peculiar, né? Tradicional. Então, esse poder conferido aos curandeiros e benzedeiras tradicionais não é de hoje. Inclusive, tem o livro lá do Baldwin, né? O Guerrier, que fala das curandeiras tradicionais, que quem tinha esse poder de cuidar das pessoas ao longo dos anos foi tendo um empoderamento social significativo. E as benzedeiras são isso, né? A benzedeira, ela tem um poder social, digamos assim, né? E essa alternância que eu comentei com vocês ali anteriormente, entre medicina popular, os saberes populares e científicos, eles alternam, especialmente também conforme o contexto econômico, né? Da mesma forma que o pessoal que agora a gasolina está cara começa a andar de bicicleta, porque não tem o que fazer, a busca por outras formas de cuidar da saúde do corpo também oscila de acordo com o contexto econômico, político, social. Então, é uma alternância que acompanha a nossa vida em sociedade. Eu trouxe aqui também um dos livros que eu li para construir a minha tese, que é o Martelo das Feiticeiras, né? Que, por mais que esse saber sempre existiu no mundo, ele nem sempre foi respeitado, né? Aqui é uma ilustração da Inquisição, né? Que queimava bruxas em praça pública. E o livro Martelo das Feiticeiras, ele dá como se fosse um manual de como detectar uma bruxa, como prendê-la, como matá-la, né? E tem uma passagem desse livro que eu achei sensacional, que ele fala assim que o juiz, quando for julgar uma bruxa, ele não deve jamais olhar nos olhos dela, porque ela é capaz de lançar uma maldição sobre ele, capaz de fazê-lo absolver ou com que ele morra, né? Então, assim, é uma percepção dúbia, né? Ao mesmo tempo que eu tinha medo dessas bruxas, né? Eu tinha um respeito. Então, é uma questão, assim, complexa de se entender, né? Aí, ainda falando da minha tese, o que eu precisava, não que eu precisava formalmente relacionar isso com a geografia, né? Porque se a geografia é ciência que estuda o espaço, essa percepção geográfica eu já poderia naturalmente tá nela, né? Mas eu fui atrás de um conceito que me propiciasse entender um pouco mais esse saber da medicina popular pela geografia, né? E eu acabei adotando um conceito de microterritório, né? O que seria um microterritório? Nós pensarmos o espaço geográfico através de múltiplas e pequenas porções, né? Os microterritórios mesmo, né? Então, a microterritorialidade enquanto expressão individual na menor escala de análise, tanto histórica quanto geográfica. Eu mergulho na história dos sujeitos que constroem suas vidas em relações sociais, né? Eu não sei se já tiveram contato, tem aquela geografia econômica que fala do Félix Guattari, Félix Guattari. Então, o Félix Guattari fala das revoluções moleculares, né? Então, eu fui atrás dessas revoluções moleculares. Então, essas microterritorialidades, eu pesquisando, pegando o espaço urbano como um todo e tentando identificar as pequenas porções dele, né? Tanto do ponto de vista histórico como geográfico. E aí eu também trouxe de mel com o conceito de metaestruturas individuais, né, que leva em conta nessa percepção um todo que envolve a vida em sociedade, né, o corpo ideológico, a linguagem, discursos, monumentos, né. Então, para tentar entender que a medicina popular ela é bem híbrida e tentar captar o máximo possível das formas com que ela está disposta para nós, né. Então, se nós temos que a ocupação urbana ela é um reflexo do capital, né? Quem pode mais mora melhor, quem pode menos mora em lugares não tão bons, né? As pessoas que não têm esse acesso ao capital tão fluido, digamos assim, elas vão adotar conta estratégias de sobrevivência urbana, né? E também de autopreservação. Então, quando a gente vai visitar, isso eu já tinha percebido lá na minha graduação, um bairro, ele tem um modo de vida peculiar daquele bairro, né? O centro da cidade, ele tem uma paisagem, um modo peculiar de vida. Um bairro nobre, ele tem uma paisagem e também um modo peculiar de vida, né?
Esses microterritórios, a investigação desses microterritórios, ele de certa forma, ele é indesejável, assim, do ponto de vista político, acadêmico, né? Porque esse artigo ali do Fontoura, ele tá publicado aqui na revista da Terra Plural da Geografia, sobre microterritórios. Ele falam que, mergulhando nessa vivência do bairro, nesses microterritórios, eu torno audivas discursividades indesejadas, né? Inclusive, ele fala ali ele tem uma perigosidade, né? Uma rebeldia, porque eu estou pesquisando um bairro e está disputando com a visão hegemônica global, né? Então, se vocês pararem para pensar que Ponta Grossa, do ponto de vista do capital, deveria ser homogênea, né? Única. Não, todo mundo vai ser moderno aqui, vai consumir, vai visitar o shopping, né? Vai comprar um fast food pelo iFood, mas no bairro tem uma outra forma de viver, mas um outro tipo de relação social que disputa com essa visão hegemônica, né? Então, ele se contradiz. Ele se contrapõe ao capital, né, e aos desígnios do capital. E aí, essa minha pesquisa, ela também, eu percebi, né, que há um conflito de imaginários geográficos, né? O espaço urbano não é tão urbano quanto eu imaginava que fosse. Eu vou mostrar uma foto ali para vocês daqui a pouco. Aí tem será que ele é urbano, rural, periurbano, urbano, né? Tem várias formas de se apropriar do espaço que tornam ele complexo, né? E, sobretudo, uma reprodução do modo de vida rural no meio urbano, né? Quando nós temos relações de vizinhança mais acentuadas, nós temos relações de compadrio, nós temos estratégias de amortização de problemas sociais, né? Circuitos inferiores de economia, né? Quem mora em bairro sabe que tem a mercearia da esquina que vende fiado, mas não vende para qualquer um. Ele tem uma estratégia para vender no caderninho, né? O pessoal leva no caderninho. Então, são estratégias e outras paisagens, outras formas de ocupar o espaço que vão disputar essa visão hegemônica. Aqui eu trouxe essa foto para minha tese, quando eu não sei se alguém que mora perto de Santa Mônica, conhece lá essa foto ou não? Já é familiar? Então, eu fui visitar uma benzedeira que atua lá em Santa Mônica e eu tirei essa foto que eu achei engraçado. Ela é uma horta que tem na Santa Mônica, uma horta coletiva lá. Agora já não sei se ela ainda é coletiva, né? E no fundo ali tem o cavalinho e as torres de alta tensão, né? As torres de alta tensão representando ali a hegemonia, né, da tecnologia, precisa levar energia, cada vez mais energia para todo mundo estar conectado, né? E ali a particularidade de uma horta urbana coletiva, né? Então isso mostra o quão plural é o nosso espaço, né? Ainda dentro dessa questão das microterritorialidades, eu acabei tendo contato com o livro do Otto Bono, que é um arquiteto alemão, e ele fala da casa como santuário, né? E a nossa casa e a casa das benzedeiras, a casa de todos nós, ela é um santuário, né? Das benzedeiras, ela tem um poder sacralizado um pouco maior ainda, né? Mas a nossa casa, ela é um santuário, então ela constitui um microterritório, né? Aí o Bono fala que mesmo as pessoas que são acostumadas a lidar sem escrúpulos com a questão da venda de imóvel, compra de imóvel, aluguel, né? Ele não se sente confortável de entrar na tua casa. Se você colocar a tua casa para vender hoje, o corretor de imóveis lá que está acostumado a fazer negociação com o imóvel, quando ele for entrar na tua casa, ele dá uma pausa, né? Ele fala, pô, dá licença, né? A pessoa não se sente confortável, porque a casa não é o teu santuário, né? E aí a casa das benzedeiras, por significar um marcador territorial no espaço, né? Ela tem essa questão sacra ampliada, né? Aí, para tentar compreender um pouco de como isso se perpetua na cidade de Ponta Grossa, eu fui atrás de tentar compreender um pouco da história de formação de Ponta Grossa. A história oficial da nossa cidade, ela é centrada no migrante, vocês podem perceber, né? Além de ser centrada no migrante, ela tem o mito fundador.
A pomba branca que foi solta, que pousou onde hoje é a catedral. Aí as tropas foram lá e construíram uma catedral, e essa é a história mais linda do mundo, contada na escola para as crianças entenderem que Ponta Grossa foi criada de forma harmônica com uma pomba branca, né? Quando na verdade era caminho das tropas. Aqui as pessoas, por ser um ponto de passagem e tinha água abundante, bom passo, foram se instalando, acabou que foi formando uma elite campeira ali de latifundiários que viviam se degladiando entre si, né? Então não tem nada de harmônico nessa história, né? Houve a dizimação de povos indígenas que moravam na nossa região, tinha índios em Ponta Grossa, né? Foram trazidas várias pessoas para serem escravizadas na região para dar conta desse trabalho nas fazendas, né? Então, eu penso que essa história centrada no migrante, ela também precisava ser questionada. Não que não seja importante, os fluxos migratórios, né? Mas, inclusive, até porque muitos migrantes foram trazidos para cá para trabalhar em um trabalho pesado também. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando, assim, que a história oficial precisa ser melhor entendida, né? E também a questão da Revolução Verde, né, que ele trouxe impactos na configuração urbana da cidade. Entre 1960 e 1980, o governo começou a subsidiar a maquinária agrícola e a região já tinha vocação, né, foi formando uma elite campeira ali. Então a história da cidade é mais ou menos essa, né, do mito fundador, contado para apaziguar as guerras da elite campeira, mas que na verdade ela esconde, né, um conflito ali. Hoje Ponta Grossa tem 300, na época, né, esse aqui é um dado de 2019, hoje tem muito mais, 310 mil habitantes, 98% morando no espaço urbano, né? 67% de católicos, e eu trouxe uma informação interessante por conta daquilo que eu contei lá no começo para vocês, que eu estava lendo os fóruns do Facebook, e o pessoal falava assim, a benzedeira não, a única verdade é Deus, né? Eu dava uma visitada no perfil das pessoas, a maior parte delas tinha algum vínculo com alguma religião que não aceitava, né, esse saber de curar pela fé. Aí eu trouxe também o número crescente de evangélicos ali, né? Eu estou para escrever algo que está me inquietando, assim, que é a relação do avançar das religiões neopentecostais com o neoliberalismo, né? Então, na medida que o Estado mínimo é tido como um projeto de governo, ele deixa lacunas, né? Deixa lacunas de segurança, de educação, de saúde, né? E talvez, né, esse é algo que eu quero pesquisar ainda, as religiões neopentecostais estejam agindo nesses hiatos de Estado, né? Para tentar, de certa forma, trazer fiéis agenciar fiéis, né, nesse sentido, para que eles... dando o que o Estado não dá, né? E muitas vezes a igreja dá o que o Estado não dá, né? Então ela acaba trazendo as pessoas para o lado dela, né? E aí tem a questão da disputa territorial cada vez maior, né? Entre instituições, entre as pessoas, né? Enfim. Dentro desses micro-territórios que eu fui investigar e batendo um papo com as pessoas ali, além das benzedeiras, elas iam buscar outros marcadores territoriais de cura e proteção na cidade. Até nós publicamos um artigo, né, Nicolas? Acho que foi no retrasado, na revista Geografia da UEL, tratando especificamente desses marcadores territoriais, né? Eu não sei se vocês conhecem essa imagem que está ali. Nunca viram? Já viu? Então, é o túmulo da Corina Portugal. Ele está recheado ali de plaquinhas de agradecimento, né? Toda segunda-feira, que é tido como Dia das Almas, tem um pessoal que vai no cemitério municipal e agradecer pela graça recebida, especialmente as mulheres que sofrem violência doméstica, né? Porque a história da Corina é essa, né? Vocês devem conhecer a Corina Portugal. Ela foi morta pelo marido dela, e na época quem levou a culpa, a condenação judicial, digamos assim, foi ela, porque ela teria em tese cometido um adultério, né? Muito tempo depois provou-se o contrário, tal. Inclusive hoje o nome da casa da acolhida para mulheres vítimas de violência doméstica em Ponta Grossa é Corina Portugal, Casa Corina Portugal.
Então, ele é um marcador territorial da fé, né? Várias pessoas procuram lá para receber sua graça. Outro marcador é o túmulo do Dom Mazaroto. Não sei se vocês já foram no túmulo na igreja. Fica dentro da igreja é uma igreja dos polacos, não sei o nome da igreja, não lembro agora. Sabe ali, né? Aí, a presença do túmulo do Dom Mazaroto dentro da igreja é outra questão complexa dessa lógica de buscar proteção e cura, né? Porque ele foi o primeiro bispo da cidade de Ponta Grossa. Ele era uma pessoa extremamente conservadora. Há quem diga que ele tenha caído nas graças da população de Ponta Grossa exatamente por ser conservador, anticomunista. Ele era uma pessoa ortodoxa na fé católica. Inclusive, um dos motivos com o qual ele foi destituído do cargo foi uma trama que aconteceu nos bastidores da igreja para que o Dom Geraldo Pelanda viesse a substituir ele, né? Porque ele era muito rígido, ele não queria se amoldar a evolução da igreja, né? A igreja acabou sendo mais maleável a algumas coisas e ele não, ele era muito rígido, né? E tem ali, eu tirei a foto do senhor ali agradecendo, também tem várias plaquinhas de agradecimento por graça alcançada, por cura de doenças ali. Então, o túmulo do Dom Mazaroto é mais um marcador territorial. E é engraçado que tem pessoas que vão no túmulo, especificamente no túmulo que fica entrando à esquerda da igreja ali, e ignoram todo o resto da igreja. Então, há uma complexidade. A pessoa busca por ele, mas não pela fé institucionalizada, pelo catolicismo em si, né? Ele tem uma proporção diferente, uma percepção diferente da cura ali. Outro marcador territorial, e esse cavalinho que está ali é outro, não é o mesmo, eu não cortei ali, é a Gruta da Santa Mônica. A Gruta da Santa Mônica, ela está numa praça ali na entrada da vila. Tem uma imagem gigante de Santa Mônica lá dentro. As pessoas, eu não sei se reúnem ainda, mas se reuniam, ela foi revitalizada esses dias para fazer novena, para fazer orações, né? E mães que têm problema com filho procuram lá, porque se eu não me engano, não vou lembrar agora com exatidão, Santa Mônica ficou conhecida por ter convertido o próprio filho, né? Ela converteu o próprio filho, é isso. Aí as mães que estão com algum problema relacionado com o filho vão ali acender vela, rezar, né? É um pouco mais institucionalizado. Aqui, essa imagem é familiar para vocês ou não? É o Olho d'Água São João Maria, né? É um olho d'água que fica ali na Afonso Celso. Há uma lenda que João Maria é um monge que peregrinava pela região sul, né? Brasil desassistido. Ele também é uma figura dúbia, né? Ele tem algumas passagens que ele dava maldição para as pessoas que não tratavam bem ele, como também ele abençoava e curava doenças. Então ele ficou conhecido como um monge milagreiro na região nossa aí. Na Lapa tem, então toda a região aqui principalmente a região do Contestado, né? União da Vitória, foi para lá esses dias, tem uma imagem do João Maria gigante, uma estátua no centro da cidade. E a Unespar, a faculdade, lá tem uma plotagem de João Maria enorme assim na fachada, né? Então ele é bem importante para a região ali do Contestado. E aqui em Ponta Grossa tem o Olho d'Água São João Maria. Também tem uma infinidade de cartas de agradecimento. O dia que eu fui visitar lá tinha uma cartinha manuscrita da pessoa agradecendo porque ela tinha sido reprovada no exame de habilitação. Ela foi rezar ali no Olho d'Água e acabou sendo aprovada, né? E tem outras infinitas histórias lá. Se vocês forem lá, vocês vão ver foto de gente doente que se curou, tal. E tem também imagens de santo quebrada, né? Faz parte da fé católica que você quebrou uma imagem de santo em casa, você não pode jogar no lixo, né? E qual destino eu vou dar? Então as pessoas levam lá. Então tem uma infinidade de santos lá também. Hoje a água do Olho d'Água ele não é mais potável, né? O pessoal, a urbanização jogou esgoto ali na água, mas o pessoal vai rezar lá ainda. É um lugar bonito, né? A prefeitura tem cuidado, ela tem visto esses dias eles estavam mexendo lá é bacana lá.
Então aqui é um mapinha, né, bem grosseiro, assim. Cada pontinho azul desse daí é uma unidade de saúde de Ponta Grossa, um postinho, ou um hospital, né? Os verdinhos ali são aqueles marcadores territoriais que eu mostrei ali agora, o olho d'água, os túmulos e a gruta. E os vermelhinhos são onde estão as benzedeiras espalhadas, né? Então veja que as instituições, né, de saúde são em um número extremamente maior, né? Mas ainda tem ali os focos de resistência disputando as espacialidades no espaço urbano, né? Outra inquietação que eu tinha, isso mas eu mantive aqui para vocês pensarem, né? É que por que será que essas benzedeiras, esses marcadores territoriais disputam, né, as espacialidades, né? No ano de 2018, quando eu estava construindo a minha tese, os médicos cubanos que estavam aqui na cidade, né, foram mandados embora. Então a cidade perdeu 80 médicos, né? A cidade que mais foi atingida no Paraná foi Ponta Grossa. E curiosamente foi a cidade que mais deu votos para o presidente, né? 73% é que tinham elegido o presidente, né? Então, será que esses marcadores não só por uma questão cultural, mas por uma questão de necessidade, não se mantêm vivos, né? Eu concluí a tese que sim, né? Que tem uma finalidade tanto cultural quanto de necessidade, né? Se eu não tenho alguém que me atenda, eu tenho que buscar entre os meus semelhantes alguém que possa me ajudar. Aí entrando um pouco mais na questão epistemológica, mais teórica da tese, né? O contexto epistemológico que eu trouxe para relacionar a ciência com isso foi mergulhar nas ausências e emergências, né? Existe aquele livro da Spivak, uma escritora indiana, que o título é Pode o Subalterno Falar, né? Ou sempre vão falar por nós, né? Se vocês pararem para pensar e olharem a ementa eu não sei se a geografia tem isso, né? De um curso superior, vocês vão ver lá que a grande parte dos autores citados ali são franceses, ingleses, né? A geografia tem uma forte tradição da escola francesa, inglesa, de pensamento geográfico, né? E os pensadores do sul global? O que os povos indígenas têm para falar para nós? O que os pesquisadores brasileiros têm para falar para nós? O que o pessoal do Chile está escrevendo? Né? O pessoal da América Latina, o pessoal do continente africano está produzindo em termos de ciência, né? Então, mais ou menos nesse sentido, né? Então, eu fui ali beber das ideias do Boaventura de Souza Santos, né? Ele é o pai desse conceito da sociologia das ausências e emergências e também das epistemologias do Sul, né? Ele chama atenção exatamente por isso, de você olhar para as epistemologias, para o conhecimento que é produzido no Sul global, né? E também, não de forma direta, mas eu tenho estudado bastante agora o conceito do bem viver, né? Que é outras formas de pensar a vida em sociedade, né? A partir do que os povos indígenas têm para nos ensinar, o que esses povos ditos subalternos têm para nos ensinar, como eles se mantêm vivos até hoje, né? São outras lógicas de viver, né? A benzedeira não cobra de você, né? No muito ela pede uma retribuição ali pelo custo que ela tem por abrir a casa dela, né? Mas ela não cobra. Então tem uma outra lógica. Você vai no médico, mesmo no SUS o SUS vai estar pagando para ele, né? Então tem uma lógica diferenciada. Eu tive um problema durante o meu campo, e talvez se vocês forem fazer um TCC nesse sentido, ou próximo disso, né, vocês vão ter também, que como eu ver, ouvir, é tranquilo, e como é que eu vou sentir, transcrever essas sensações que eu estou tendo, né? Então, eu tentei ali buscar autores que pudessem me propiciar uma forma de ver isso, de sentir isso, né, e traduzir isso para o papel, né? E uma autora que eu trouxe para a tese, na questão da epistemologia, foi Vandana Shiva, né? Vandana Shiva fala que os prefixos científico para os sistemas modernos e anticientífico para os tradicionais
de saber tem pouca relação com o saber. Ou seja, um não está hierarquicamente sobreposto ao outro, mas tem muita relação de poder. Ou seja, de forma induzida, a ciência acaba invisibilizando outros saberes que não podem ser testados, que não podem ser comprovados, né? Enfim. E uma das estratégias é, primeiro, fazem o saber local desaparecer, simplesmente não o vendo, negando sua existência, né? Então tem acho que tem uma música, não é uma música do Emicida, que ele fala sobre as religiões de matriz afro, se não me engano, que ele fala, nego o Deus deles, mente sobre eles e mata eles, né? A forma com que o poder dominante vai invisibilizando essas pessoas, né? Então, como eu epistemologicamente, o recorte que eu fiz da tese foi mais ou menos nesse sentido. Então, eu tive algum problema de pesquisa também, porque eu ia na casa das benzedeiras. A primeira investida que eu fui sozinho na casa de uma benzedeira, de tarde, né? Eu batendo na porta, ela, senhora de idade, ela me olha, ela pensa assim, será que eu abro, né? Ela tem um receio, né? Aí, como eu via que ela ficava receosa, nas outras entrevistas que eu ia, eu já costumava ou ir com a minha esposa, ou pedir para alguma colega do grupo lá do Interconexões fosse comigo. Daí eu tinha preso uma mulher, né? Porque o público que essas mulheres estão acostumadas a atender, majoritariamente, são crianças, né? Mulher com criança de colo. Então eu percebia que eu sozinho causava um certo desconforto, assim. Mas, né, ainda ficava ali meio na retaguarda. Então, eu tendo estratégia de aproximação. Outra coisa que eu adotei também, quando eu ia entrevistar uma benzedeira, se eu colocasse um gravador, ela não falava da forma aberta, né, comigo. Agora, se eu falava assim, ó, posso gravar a entrevista com a senhora e vai ficar aqui no meu bolso, tranquilo, né, e não mostrava que eu estava anotando nada, um diálogo igual eu estou tendo com vocês aqui, a abertura delas era outra. Aí já puxava um chimarrão, já tomava um café, mas a estratégia do pesquisador com um bloquinho na mão ou com um gravador, ela afetava. Então, a gente foi mudando, né, a estratégia para tentar captar o máximo possível de informações. Eu adotei como método a história oral de vida e história oral temática, né? Então, eu deixava com que ela falasse tudo que ela queria falar para mim. Tudo. Então, por isso que eu fui mais de uma vez visitar elas para falar mesmo. Eu queria captar o que eu queria, mas que ela me contasse todo o que envolve a vida dela, né? E com isso eu fui tentando entender um pouco mais, sistematizar como que ela aprendeu isso, como ela passa isso para frente, né? E também a questão do dom, né? A questão do dom é uma lacuna na ciência, né? Não tem como descrever o dom, né? Como que você aprendeu a benzer? Não, eu tenho um dom. Esse dom, ele... E elas falavam, né? Algumas delas são um dom divino, outras é um dom que outra pessoa conferiu para ela. Enfim, então eu não sei se eu consegui ser feliz no final das contas, né? Mas pelo menos eu avancei um pouco nessa questão epistemológica de tentar ver, ouvir, sentir, né? Algumas dicas valiosas, né? O pessoal que está fazendo a pós-graduação e também vocês que vão fazer o TCC no ano que vem, a pesquisa é um compromisso afetivo, um trabalho ombro a ombro com o sujeito de pesquisa, né? Então, assim, uma frase da Ecleia Bose, do livro que ela pesquisa Memória dos Velhos, se não me engano, uma coisa assim. E a gente tem que ter um compromisso ético, né? Eu estava vindo com eu levei uma surra na qualificação, e ali, mas serviu aquela surra que eu levei da banca, porque eu ouvi a benzedeira falar e escrevi assim, a benzedeira falou isso. Aí o professor falou assim, viu, quem é você para falar por ela? Você está falando que ela tem que trazer o conhecimento dela, que a gente tem que abrir os muros da academia para outros saberes. Aí quando você vai visitar uma senhora dessa, você quer falar por ela? Então deixa ela falar. Então quando eu tomei isso para a vida, sabe? Então quando eu fui pesquisar, quando eu fui fazer a versão definitiva da tese, eu não
não tentei interpretar o que elas falavam, né? Eu trouxe a fala delas ali, né? Eu acho que foi muito mais justo da minha parte com elas, né? E foi muito mais interessante. E eu também participei ativamente dos rituais. Eu fui muito benzido. Muito benzido mesmo. Eu e minha esposa também e as pessoas que estavam comigo. Porque eu queria sentir, né? E isso de eu me colocar ali para a benzedeira me benzer é sensacional. Porque algumas rezas de murmurinho eu entendia, outras elas não permitiam que eu entendesse. Algumas sensações eu tive diferentes, assim, que não tem como explicar, um escalafrio estranho, sabe? Então, bem curioso, assim, esse sentir, né? Eu fiz questão de participar, né? A Agnes Heller, que eu trouxe ali, ela fala que tem que ter esse movimento de mergulhar de cabeça mesmo para tentar entender, né? E aqui, já para que eu não fique falando por elas, né? Eu trouxe aqui para apresentar para vocês as benzedeiras que eu pesquisei. Está um pouco desatualizada a questão da idade, porque eu quis manter a idade que elas tinham quando eu as entrevistei, né? E vou falar um pouquinho sobre o que elas fazem, né? A dona Apolônia é a benzedeira mais famosa da cidade de Ponta Grossa. Conhece ela? Ela é um amor de pessoa, assim. Ela tem fila na casa dela, sábado tem fila para atendimento. Ela machucou a perna, agora ela está bem, está morando com uma outra filha aqui do Paraíso, se não me engano. Mas ela teve reportagem lá na TV, o Joselito foi entrevistar ela. É uma pessoa bem procurada na cidade. Ela a mais famosa das benzedeiras de Ponta Grossa é ela. Perguntar por benzedeira, a Polônia vai aparecer disparada ali, né? Curiosamente, ela, como ela tem uma idade avançada, ela não consegue mais cultivar os produtos naturais dela, né? Mas para ela não deixar de formular um remedinho caseiro dela, o que ela faz? Ela compra esses produtos em casas que vendem produtos naturais, né? E faz a garrafada dela, né? Aqui uma fotinha ali 3 remédios que ela me deu um remédio desse daí, que era um fortificante que ficava enterrado 7 dias no quintal, um monte de erva, um negócio forte, assim. E ela faz, né? O pessoal procura bastante ela para remédio para bronquite, ela faz garrafadas, é bem legal. E essa imagem aqui, ela também atesta a complexidade desse saber, né? Inclusive a reificação, né? Desse formato, né? Se ela não pode, ela compra, mas ela mantém vivo, né? Então é uma plasticidade, né? Se ela não, às vezes agora ela não tem onde cultivar, né? Se ela não tem a estratégia que ela adotou para manter vivo o saber dela é comprando, né? Aqui a dona Anitta, ela também agora ela está mais velha, né? Ela me contou o processo mágico de aprendizado, como que ela aprendeu a benzer, né? Diz que ela chegou um dia na casa de uma senhora que era benzedeira famosa já na vila, com a filha dela doente, e a benzedeira estava acamada, já não estava atendendo mais, né? Daí a filha da benzedeira acamada foi recebê-la no portão e falou: a mãe não está mais atendendo, ela não vai te receber, né? Daí ela falou assim: mas eu tô com a minha filha doente, será que ela não pode me atender? Daí a benzedeira acamada lá dentro gritou: filha, deixa ela entrar que eu vou atender ela. Daí ela entrou, ela falou assim para dona Anitta, falou assim: viu, eu só te recebi porque eu percebi que você tem o dom, Deus está me levando e eu tenho que passar para alguém. Mas eu quero que você seja compromissada de atender como eu estou te atendendo, sempre criança de colo, sempre mãe grávida. Aí ela deu a prescrição: para quem você não pode negar atendimento e como que você vai fazer? Eu vou te ensinar a benzer. Aí ela começou a frequentar a casa dela para benzer, e hoje ela benze várias pessoas, né? Ali tem essas 2 fotos aqui mostram também uma estratégia de suplantar, né, o habitat urbano, né? Ela não tem um quintal grande, mas ela tem um canteirinho na lateral de casa que ela planta ali as ervas medicinais dela, e ali um altarzinho que ela tem o barbante, vocês já viram o benzimento no barbante? Ela faz o sinal da cruz na pessoa com o barbante, e vai cortando o barbante e vai caindo num prato com água, e conforme ele cai ali, ela vê o que a pessoa tem. Então a forma de benzer dela é essa, né?
Aí a dona Lila, ela também benze no barbante e com galinha de erva ali. Ela é espírita, ela já é a maior parte das benzedeiras eram católicas, mas ela é espírita. E tem também um quintalzinho do lado de casa para manter vivo ali os remédios dela. E uma história interessante que ela me contou que ela benzia na cera, né? Eu, quando era criança, eu lembro desse benzimento na cera quente, né? Mas hoje, como ela falou assim para mim que as crianças estão muito ativas, assim, né? Não param quietas, ela acabou mudando a estratégia de benzer na cera e está benzendo no barbante ou no copo com água ali, porque ela não quer machucar ninguém. Então, estratégias, né? A dona Iaga, benzedeira muito famosa também na região da Chapada lá, e a dona Iaga, infelizmente, faleceu durante minha trajetória de pesquisa. E, para minha surpresa, quando eu voltei na casa dela, inclusive a velório dela fechou a rua lá. Quando eu voltei na casa dela para visitar a família, ver como é que eles estavam, né? Perderam a mãe e tal, eu encontrei essas. Aqui ela está coletando cinzas para fazer um benzimento na brasa, né? Ela solta a brasa no copo d'água, se ele afundar, porque deu algum problema, se ele boiar, não, né? E daí, como a dona Iaga morreu, eu voltei na casa dela e me deparei com essa cena aqui, que é o filho dela que assumiu o lugar dela no benzimento. Ou seja, isso mostra que é o saber que não vai sucumbir, né? A modernidade não vai conseguir apagar, porque ele está ali fazendo as vezes da mãe, né? Inclusive, disse ele para mim que com procura idêntica, né? Em termos de volume. Né? A dona Dirlene, que mora aqui próximo do EPG, com a imagem do João Maria na mão. Daí mostra um pouco da pluralidade ali da crença dessas senhoras, né? Inclusive o pluralismo religioso ali, o Bezerra de Menezes, com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? O Bezerra de Menezes é bem cultuado na religião espírita, é um médium, né? E com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aqui a Dona Lourdes infelizmente também faleceu em 2021. Eu até estou para fazer uma visita lá para a família, mas ela tinha um benzimento diferente também, que era na peneira. Que ela aprendeu com a avó, que era índia. Ela falou, minha avó é índia, da região de Castro, e a avó que ensinou para ela. Aqui a receita de xarope dela e alguns folderzinhos ali que ela usava para rezar. A Dona Rosa é a benzedeira mais plural de todas aqui, o altar com várias, misturando um pouco das religiões afro, com médium, com catolicismo, né? Também alguns outros símbolos que eu não tinha visto né? A Dona Dora, lá da região de Santa Mônica, lá, ela católica, ela tem um quintal bem grande na casa dela, faz bastante remédio caseiro. Aqui ela está atendendo uma criança com o umbigo saltado, coloca uma moeda, empaixa a criança, enfim, ela me ensinou como é que ela faz o ritual, o xaropinho para a criança e tal. Ela deixou registrar ali a foto dela atendendo a criança com o umbigo saltado. Eu não tinha visto isso aí ainda. A Dona Maria de Lourdes, ela não se diz benzedeira, mas ela tem um vasto conhecimento em manejo de ervas tradicionais e sabe amarrar a criança, né? Aí aqui ela pegou uma boneca para me ensinar a medir o peito quando tem machucadura. Então ela é bem procurada no bairro que ela mora por conta desse conhecimento dela. Aqui ela tem um livrinho de remédio caseiro e uma das estratégias que ela tem ali para enfrentar aquelas ervas que são sazonais, que no frio acabam secando, ela conserva um potinho para ela ter durante o ano inteiro e poder ajudar as pessoas da rua dela. Então, só para nós encerrarmos aqui, acho que eu já me alonguei bastante, nós entendemos que eu cheguei como conclusão da minha tese que a religião não é a única detentora do capital da cura e da fé, né? Há outras forças disputando esse capital. Nós temos diferentes formas de apropriação do espaço urbano e, consequentemente, diferentes apropriações religiosas, né?
E também que as benzedeiras, elas têm todas as etapas, desde a aprendizagem do dom até o exercício delas, a questão da magia, né? Então, a Inquisição pós-moderna não conseguiu sobrescrever as antigas práticas de cura, né, de doenças. As benzedeiras se mantêm vivas no espaço urbano moderno. A inconstância da alma selvagem ali do Viveiros e Castro parece ter validade ainda, né? A gente encontra isso na pesquisa. E elas fazem uma revolução molecular silenciosa, né? Com a presença delas ali, elas mantêm uma resistência desses saberes, né? E, assim, em termos de avançar no conhecimento científico, eu acredito que eu consegui avançar bastante na aproximação desses saberes populares com a academia, né? Eu acho que esse é a principal contribuição da minha tese, né? E também dar voz, né? Dar voz não, né? Eu não tenho esse poder, mas de repente propiciar visibilidade para essas senhoras, né? Eu deixei aqui só uma música do Criolo Doido, da música Sucrilhos, né? Ele fala em determinado momento que de Cavalcante, Oiticique e Frida Kahlo tem o mesmo valor da benzedeira do bairro, né? Daí disse que não, ali o recém-formado entende. Daí ele fala, vou esperar você ficar doente. Já deve ter ouvido essa música. Então, as benzedeiras, elas têm um empoderamento e vão se manter por um longo período, né? Espero, né? É isso. Obrigado, Max. Então, gostaríamos de agradecer, então, ao professor Max Mia, e atender, teve o desafio, o duplo desafio de atender tanto. Obrigado, Max. Então, bom, gostaria de agradecer, né, o convite, o aceito pelo convite. Como eu dizia, foi um duplo desafio, né, para atender tanto o pessoal da pós, né, e da graduação, né, trazendo conceitos, foi bem denso, né, na sua apresentação, e nos brindou também, igualmente, com a sua experiência de campo, e trazendo uma nova perspectiva, pelo menos aqui na região, perspectiva geográfica, né, e trazer esses saberes populares, a medicina popular, torná-la visível, né, porque era pouco conhecida, pelo menos no âmbito da geografia, era um pouco invisibilizada, e a gente teve oportunidade, o Max teve ele acertou bem na escolha desse tema de pesquisa, porque, como vocês viram, né, tem alguma coisa já, né, inconsciente, desde a sua infância, que remetia essa questão do sagrado. Então, nesse sentido, achei que foi muito bom, foi muito válido trazer essa experiência. E eu gostaria de agradecer, então, imensamente pela tua dedicação aí, pela exposição, pela sistematização dessas informações, Max. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Fernando. Talvez ela esteja aí. Boa noite. E assim que eu gravar, passo para vocês se tiverem interesse. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, professor. Boa noite.